é nordestino, Rio Grande do Norte, e quero dizer, pastor, fique à vontade, muita vontade sobre todos os aspectos nesta noite. Meus amados, graças e paz, amém? Amém. Com grande alegria que estamos aqui hoje à noite, nessa data histórica na vida dessa igreja, que o Senhor concede o privilégio de 60 anos de existência, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Quero agradecer ao apóstolo Nelson Leite pelo convite, uma alegria conhecer irmãos aqui, entre outros, a todos os pastores presentes, que Deus abençoe. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28, no texto que o Senhor nos deu para a ministração dessa noite. Vamos ficar em pé mais uma vez. Eu quero ler a partir do versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Vamos orar. Senhor bendito, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és o Deus dessa igreja, e por 60 anos a tua mão esteve estendida sobre esse lugar, e tudo que aqui aconteceu porque o Senhor é Deus, porque o Senhor
é soberano sobre tudo e sobre todos. Queremos te agradecer, porque foi o Senhor que fez isso. Que o Senhor continue abençoando essa igreja pelos próximos anos, pelas próximas décadas, até que os céus se abram e o Senhor volte em sua glória. Pai, nessa noite, pedimos que o Senhor aplique essa palavra no coração do teu povo e que o Senhor nos dê graça para comunicá-la, de modo que ela se torne compreensível diante de todos que estão nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria dar o tema para essa mensagem: sonhos novos, projetos excelentes. Sonhos novos, projetos excelentes. Depois de enganar o irmão e também de enganar o próprio pai, Jacó é obrigado a fugir para Arã, na tentativa de encontrar refúgio na casa de Labão, irmão de sua mãe. Tendo caminhado Jacó todo um dia, viu ele o sol se pôr. Sozinho, no meio do nada, ele se utiliza de uma pedra, improvisa como travesseiro e começa a dormir. Deus o visita em sonhos e Jacó se torna recipiente das promessas mais extraordinárias que alguém poderia receber. O sonho desabrocha com uma experiência pessoal com Deus, das mais profundas e verdadeiras que encontramos nas Escrituras. Jacó acorda do sono e do sonho e passa a ter uma visão daquele lugar que antes ele não tinha. Seus olhos são iluminados e ele passa a ter a percepção de que aquele lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. De imediato, somos chamados a olhar para esse texto e pensarmos nele a partir da perspectiva de que há uma história que está em andamento. E essa história não é exatamente a história do Brasil, a história da América ou de qualquer outro país ou continente. Essa história não é, antes de tudo, a sua história ou a minha história, mas a história da salvação. E dessa história, Deus é Senhor e Deus governa e Deus conduz. A história da salvação. E, portanto, a história de Jacó, como todas as histórias dos personagens bíblicos, não podem ser vistas separadamente ou fora desse contexto maior. Há uma história da salvação, e nessa história da salvação, Deus e somente Deus é o Deus que salva. Deus, somente Deus é o Deus que governa. Deus, somente Deus é que conduz. E, portanto, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E de imediato, eu entendo que quando nós olhamos para a história da salvação, nós precisamos afirmar três verdades que são inquestionáveis sobre todos os aspectos. A primeira delas é que a graça de Deus é incondicional no alcance dos seus escolhidos. Amém? A graça de Deus é incondicional no alcance dos seus escolhidos. Porque se formos olhar, quem é que Deus aqui graciosamente está alcançando no meio do nada? Jacó. E quem é Jacó? Jacó é um trapaceiro, usurpador, que, como disse, enganou o pai, enganou o irmão e se utilizou de métodos, de meios e recursos
que não eram nada espiritual ou moral que provocasse algum condicionamento favorável para que Deus o visitasse, achasse ele no meio do deserto e o convidasse, o chamasse, o convocasse para ser um dos agentes principais dentro da história da salvação. E por que é que Deus faz isso? Por sua graça. O que é que leva por Deus a levantar essa igreja aqui, a trazer você para fazer parte dela, se não essa graça incondicional que é melhor do que a vida e que é suficiente para alcançar o pior dos pecadores, para que a glória seja exclusivamente dele e o mérito da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é uma verdade contida na história da salvação. A segunda verdade é que a revelação é sempre uma iniciativa de Deus que se deixa conhecer. A revelação é uma iniciativa de Deus. Eu fico pensando de que maneira Jacó poderia conhecer esse Deus, se esse Deus não se desse a conhecer. Mas o Deus que se assenta no alto e sublime trono, cheio de majestade, de glória, de sublimidade, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele vem dos céus e vai ao encontro desse nome. Enquanto ele dorme, se revela e diz: esse que fala contigo é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaac, e que consequentemente vai ser o teu Deus, porque eu estou deixando de ser Deus oculto para ser na tua vida o Deus revelado. Como é bom saber que Deus é o Deus que rasga o véu em Jesus Cristo de Nazaré e se torna um Deus acessível, que vem ao nosso encontro e diz: eu sou Deus. Foi isso que ele fez com Adão, quando Adão pegou e saiu em fuga do Todo-Poderoso, e ele disse: Adão, onde é que tu estás? Eu quero falar contigo. É assim que ele faz com Moisés, quando vai ao encontro de Moisés no meio do deserto, e se revela e diz: eu sou o que sou, e diga para quem quiser ouvir, para quem não quiser, que não há Deus além de mim. Eu sou isso. Portanto, como é bom saber que o Deus da igreja é um Deus que se revela, que só existe história da salvação, porque durante toda essa história Deus se revelou, e Deus se revelou de muitas maneiras, através de visões, de anjos, de profetas, e por fim, através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, cheio de graça e de verdade, a plenitude do Deus vivo. Portanto, esse é um outro elemento que a gente precisa compreender quando nós olhamos para a história da salvação e, consequentemente, para a história da igreja. O Deus da igreja é um Deus que se revela, é um Deus que se dá a conhecer, e que por isso nós podemos conhecer a Deus e podemos servir a Deus e cultuar a Deus. A terceira grande verdade é que a soberania de Deus é sobre todas as circunstâncias, de modo que todas as coisas convergem para que os seus propósitos sejam realizados na história. Amém? Convenhamos, as circunstâncias em que Jacó está mergulhado são as mais inadequadas, são as mais impróprias, tanto do ponto de vista da pessoa, quanto do ponto de vista da geografia. Deus, no entanto, soberanamente, vai usar essas circunstâncias para falar com Jacó, para abençoar Jacó, para caminhar com Jacó,
que esteja acima do poder desse Deus que vive e que reina para todo sempre. Não por acaso Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele mesmo comissionou a igreja para levar adiante esse evangelho de poder e de transformação diante de uma sociedade que clama pela verdade, que clama pela vida, embora esteja profundamente mergulhada no pecado. Mas uma coisa é certa: Deus é soberano para, independentemente das circunstâncias, concretizar os seus propósitos na história. Seja como for, Ele sabe como fazer e Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é o Deus. Portanto, eu olho para a história de Jacó e vejo que essa história ela precisa ser interpretada a partir dessa chave hermenêutica. Aqui nós estamos diante de um pequeno capítulo da história da salvação, e quando pensamos na história da salvação, afirmamos que a graça de Deus é incondicional ao alcance dos seus escolhidos, que a revelação de Deus ela sempre uma iniciativa dele, querendo nos alcançar, se revelar diante de nós e dizer: eu sou o Todo-Poderoso. E por fim, que a soberania de Deus é sobre todas as circunstâncias e que nós não deveríamos olhar para elas, mas olhar para o Deus que governa sobre elas. Mas, meus irmãos, eu penso que há algumas coisas que nós podemos tirar como lições olhando para a história aqui nesse texto. E a primeira delas é que Deus sabe como utilizar os momentos mais solitários e os tempos mais difíceis para falar com o seu povo. Amém? Deus sabe como utilizar os momentos mais solitários e os tempos mais difíceis para falar com o seu povo. Jacó está longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, longe dos empregados da sua casa, sozinho, solitário, perdido no meio. Jacó está diante de uma situação das mais difíceis de toda a sua caminhada até aqui. Mas é exatamente no meio dessa situação que Deus fala. Se tem uma coisa que caracteriza o ser humano da cultura pré-modernista, é que ele tem verificação. Ele está sempre acompanhado com a televisão, com o celular, e ele nunca valoriza o ações de Deus. Nós também somos uma geração que já não gostamos de enfrentar dificuldades. Há uma teologia reinando nesse país que afirma categoricamente que crente não passa por adversidade. No entanto, uma coisa é certa: é diante das grandes tempestades da vida que o Senhor revela a sua presença inquestionável e que os seus atributos se tornam evidentes diante do seu povo. É diante do silêncio e da solidão que a voz de Deus se torna mais audível e discernível, e que, consequentemente, nós sabemos separar a voz de Deus de tantas outras vozes, porque o que não falta hoje são vozes de movimentos religiosos que se multiplicam, vozes de movimentos sociais